Daí, piazada, de boa? Sejam bem-vindos ao quinto vídeo da semana Brasileirão 2020 Curiosidades. Hoje, durante o vídeo, teremos dois rankings ao lado. O primeiro mostrará os times que mais venceram no campeonato e o segundo, os times que mais empataram, à medida que as rodadas foram passando. Vamos lá, piazada! Como vimos no primeiro vídeo da série, dos 380 jogos do Campeonato Brasileiro de 2020, 272 terminaram com vitória do mandante ou do visitante, ou seja, 71,5%. E o time que mais vezes venceu nesse Brasileirão foi o campeão nacional Flamengo, que comemorou 21 triunfos ao longo da competição. Logo em seguida, vieram empatados em segundo lugar Internacional e Atlético Mineiro, ambos com 20 vitórias cada. O time que menos vezes conseguiu comemorar uma vitória foi o Botafogo, que venceu apenas 5 partidas nesse Brasileirão, e como consequência disso, amargou a lanterna do campeonato. Em seguida, vieram Coritiba com 7 vitórias e Goiás com 9 triunfos no campeonato. O Brasileirão 2020 foi o mais equilibrado dos últimos anos, e muito por conta disso, os times que mais tiveram vitórias no primeiro turno não foi 1, nem 2, nem 3, foram 4 clubes. São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo dividiram a liderança no ranking com 10 vitórias cada um. Já o clube que menos vitórias teve no primeiro turno foi o Goiás, que conseguiu vencer apenas 2 confrontos nos primeiros 19 jogos da competição. Logo atrás ficaram Botafogo com apenas 3 vitórias e o Bragantino, que venceu 4 dos jogos que teve. No segundo turno, o equilíbrio se manteve, porém, em função da pequena diferença que o Flamengo conseguiu, ele foi campeão. O time carioca conseguiu 11 vitórias e foi quem mais triunfou no segundo turno. Logo atrás, empatados com 10 vitórias cada um, vieram Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E justamente nessas 10 vitórias que o Internacional conseguiu no segundo turno, é que estão as 9 vitórias seguidas que conseguiu da rodada 25 até a rodada 33, batendo o recorde da competição nos pontos corridos. Já os times que menos vitórias conseguiram no segundo turno foram Botafogo e Coritiba, com somente 2 vitórias em 19 jogos, e logo atrás o Fortaleza com 4 triunfos. Como eu disse anteriormente, a maior sequência é do Internacional, com 9 jogos seguidos vencendo. Já a maior sequência sem vitória do Brasileirão pertence ao Goiás, que ficou 11 jogos sem vitórias, da rodada 11 até a rodada 21. Depois, com 10 jogos seguidos sem vitórias, vem Bahia, Coritiba, Vasco e Botafogo, esse último com 2 sequências de 10 jogos seguidos sem vitória. O time que conseguiu mais vitórias em casa foi o Atlético Mineiro, que dos 19 jogos conseguiu vencer 14 e é o líder desse quesito. Já o time que mais vezes venceu fora de casa foi o Flamengo, que venceu 10 dos 19 jogos que fez. Então assim ficou o ranking dos times com mais vitórias desse campeonato: Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro. E antes de irmos para o ranking de empates do Brasileirão, aproveita para curtir o vídeo e, se não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ao todo, no Campeonato Brasileiro de 2020 foram 108 empates, e o recordista disparado de empates nessa competição foi o Grêmio, que empatou 17 vezes, ou seja, quase um turno inteiro empatando. Em seguida, vieram Bragantino e Atlético Goianiense com 14 empates cada um. Já o time que menos vezes nem perdeu e nem venceu foi o Sport, que empatou somente 6 vezes ao longo de todo o Brasileirão. Em seguida, 4 equipes que empataram 8 vezes: Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Bahia. A maior sequência de empates seguidos pertence também ao Grêmio, que da rodada 2 à rodada 5 empatou 4 partidas consecutivas. E o time que teve a maior sequência sem empatar uma vez sequer foi o Atlético Mineiro, que nas 15 primeiras rodadas do campeonato ou venceu ou perdeu, ou seja, não teve nenhum empate.
No primeiro turno do Brasileirão, o time que mais empatou foi o Botafogo, que ao todo teve 11 empates nas primeiras 19 rodadas, ou seja, 58% das partidas do time carioca no primeiro turno terminaram empatadas. O time que menos empatou no primeiro turno foi o Atlético Mineiro, com apenas 2 empates. No segundo turno, o time que mais empatou foi o Grêmio, que teve ao todo 8 empates na segunda metade do campeonato. Já o Botafogo foi o clube que menos empatou no segundo turno, justamente o time que mais empatou no primeiro turno. Foi apenas um empate nas últimas 19 rodadas do Brasileirão. E agora algumas curiosidades. Você sabia que dos 10 jogos da rodada 12 e da rodada 35, 6 terminaram empatados? Ou seja, somente os outros 40% dos jogos terminaram com algum vencedor. E ao contrário disso, você sabia que em outras 7 rodadas do campeonato, tivemos apenas um empate nas 10 partidas jogadas? A exemplo disso, a última rodada do campeonato, que inclusive decidiu o título do Campeonato Brasileiro. E assim, ficou o ranking final dos times que mais empataram em todo o Campeonato Brasileiro. Em primeiro ficou o Grêmio, em segundo o Bragantino e Atlético Goianiense e em terceiro o Palmeiras. E por favor, deixe seu like antes de ir para outro vídeo do Curiosidades. Ele vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo. E amanhã teremos mais um vídeo sobre os times que mais foram ajudados pelo VAR. E não se esqueça de seguir a nossa página no Insta. O link está na descrição. Valeu, curiosos, e até a próxima!